Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre a Lisístrata, uma comédia de Aristófanes. Aristófanes foi um comediógrafo grego que nasceu no século V a.C. e teria escrito cerca de 40 peças teatrais, além de centenas de fragmentos de peças. Mas de todo esse conjunto, a maioria dos textos se perdeu. Apenas 11 de suas comédias chegaram completas aos nossos dias. Uma dessas peças é a Lisístrata, que foi representada pela primeira vez no ano de 411 a.C., na cidade de Atenas, em um dos festivais dedicados a Dioniso, o deus do vinho, do teatro e também do êxtase religioso. Esses festivais eram muito importantes para a política, cultura e economia da sociedade grega, e contavam geralmente com concursos teatrais. Para entender a ação de Lisístrata, é importante observar ainda que ela foi criada durante a Guerra do Peloponeso, um conflito entre Esparta e Atenas que durou quase 30 anos, e envolveu a grande maioria das cidades-estados gregas. Essas guerras e suas consequências são justamente o problema que Lisístrata, a heroína da comédia, se propõe a resolver, sendo que o nome Lisístrata significa, em uma tradução ao pé da letra, libera a tropa. Mas antes de começarmos a falar sobre a peça, um aviso. O texto aborda a temática sexual pelo viés da comédia, e esses pontos vão ser discutidos nesse vídeo. Dito isso, no início da peça, Lisístrata reúne mulheres de Atenas e de territórios inimigos, incluindo Esparta, com o objetivo de dar um fim à guerra. E o plano que Lisístrata apresenta às demais é iniciar uma greve de sexo. Para atingir os homens idosos, as mulheres também deveriam tomar a Acrópole, a área elevada da cidade onde era guardado o tesouro de Atenas. Mas a ideia da greve de sexo não é bem recebida pelas mulheres, o que se explica ao levarmos em conta os estereótipos de então. Segundo Isabela Cardoso, que escreveu a introdução para uma das edições brasileiras da Lisístrata, circulava na Grécia Antiga a ideia de que as mulheres, mais do que os homens, tinham um fraco por sexo e por bebida. Podemos ilustrar esse primeiro obstáculo enfrentado por Lisístrata na seguinte fala da personagem. É preciso então que abandonemos o pênis. Por que vos inquietais? Para onde vos ides? Vós, por que fazeis beicinho e negais? Por que a cor muda? Fareis ou não fareis? Na fala de Lisístrata está indicada então a reação negativa das mulheres que ouviam seu plano. Ainda assim, ela consegue convencê-las com o apoio de Lampito, uma espartana, que retorna para sua cidade para mobilizar as mulheres de Esparta a também iniciar uma greve de sexo. Assim, mulheres dos dois lados da guerra se uniam para tentar restabelecer a paz. Após essa primeira parte, entram em cena dois coros, um coro de velhos e um coro de mulheres, cada um com 12 integrantes. O coro dos velhos tenta entrar na Acrópole, ameaçando incendiar as barreiras e mesmo queimar as mulheres que ocupavam o local e impediam que os atenienses tivessem acesso ao tesouro, para continuar a financiar a guerra. Ao fogo, as mulheres respondem com vasos d'água, encharcando os velhos e frustrando o ataque masculino. Nesse momento, chega um conselheiro que tenta negociar com as mulheres. Lisístrata afirma, então, que as mulheres passariam a administrar o tesouro ateniense, assim como elas administravam os bens da casa em que viviam com seus maridos. E para ilustrar o plano de ação que levaria à conciliação dos inimigos na guerra, Lisístrata usa a tecelagem como metáfora para o governo. Como um fio, quando está embaraçado como este, tomando-o, puxando-o com fusos deste lado e daquele outro, assim também esta guerra acabaremos, se nos deixarem, desembaraçando-a pelos embaixadores, deste lado e daquele outro. Como a negociação não chega a um consenso, pois o conselheiro não dá ouvidos a Lisístrata, continua o conflito entre os coros de velhos e de mulheres, seguido por alguns episódios. Num deles, algumas mulheres tentam furar a greve, buscando justificativas para voltar para seus maridos. Uma delas põe um capacete sob a vestimenta para fingir que estava grávida, por exemplo. Em outro momento, Cinésias tenta convencer sua esposa, Mirrina, a retornar à casa. Lisístrata orienta Mirrina a atormentar, a enganar o marido, dando esperanças de que iria satisfazer seus desejos, mas recuando antes que houvesse essa possibilidade. E nesse episódio é um trocadilho com os nomes dos personagens, em que Cinésias representaria o movimento do ato sexual, enquanto Mirrina representaria a genitália feminina. Após essa passagem, entra em cena um mensageiro espartano desejando negociar um tratado de paz. Pelo seu relato, a greve de sexo liderada por Lampito em Esparta foi tão bem sucedida quanto a liderada por Lisístrata em Atenas. Para selar a paz entre ambos os lados, Lisístrata chama a personagem Reconciliação, uma figura feminina nua sem falas. Na negociação, o território grego é comparado ao corpo feminino, repartido pelos inimigos. Como podemos observar com este breve resumo, a comicidade da peça se apoia principalmente em alusões sexuais e mesmo obscenas, às vezes jogando com duplo sentido, às vezes por meios mais explícitos. Há, por exemplo, momentos em que a excitação sexual de personagens masculinos é percebida e comentada em cena. Nesses casos,
os atores usariam pênis postiços de tamanho exagerado. Como não era permitido às mulheres atuar, é provável que a personagem Reconciliação fosse representada por um homem, usando seios e vulva postiços, também de tamanho exagerado. Em linhas gerais, Lis Istra tem um texto que apresenta inovações importantes, com destaque para a presença da protagonista feminina em uma comédia. Ainda que as mulheres sejam retratadas de forma pejorativa e sejam caracterizadas como vaidosas e mesmo fúteis ao longo da peça, elas apresentam uma percepção bastante lúcida acerca dos problemas cotidianos causados pela guerra e do preço que a sociedade ateniense estava pagando pelo conflito. Bem, por hoje é isso. Boas leituras e até mais! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!